Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. A chuva caía com força naquela tarde cinzenta. As gotas batiam no telhado como tambores de guerra. Mas o que acontecia dentro da casa do Snow era ainda mais cruel que qualquer tempestade. Ali, entre quatro paredes encharcadas de raiva e decepção, Layla, com apenas 19 anos, sentia sua alma despedaçar. A mãe, com os olhos ardendo de vergonha, apontava para a porta da frente. Você nos desonrou. Não pode mais ficar aqui. O pai, de braços cruzados, balançava a cabeça. Você é um erro. Uma árvore seca no meio do nosso jardim. Uma mulher que nunca poderá gerar vida não é digna de viver sob este teto. Layla não entendia. Ainda não conseguia acreditar que um papel, um único exame médico, tinha selado o seu destino. Sim, o médico havia dito que havia uma chance de infertilidade. Mas era apenas um indício. Não uma certeza. Mesmo assim, os pais, guiados por uma tradição impiedosa, não quiseram esperar. Não quiseram acolher. Não quiseram amar. Expulsaram. Com uma mala pequena nas mãos e os olhos inundados de lágrimas, Layla saiu. Descalça. Sem saber para onde ir. Sem saber quem era. As ruas de Sharifa, uma cidade de contrastes, misturavam luxo e abandono. Layla, que viera de um lar conservador, não conhecia o mundo. Ela foi criada entre livros sagrados, véus e silêncio. Mas ali, entre o concreto úmido e os olhares estranhos, ela era apenas mais uma jovem invisível. Deitou-se perto de um mercado fechado, usando sua túnica como cobertor. Ninguém parou para perguntar seu nome. Ninguém ofereceu água. Ninguém olhou 2 vezes. E mesmo assim, ela orou. Com as mãos juntas, tremendo de frio, sussurrou: Senhor, se tu ainda me vês, me envia um sinal de que não fui esquecida. Foi nesse momento que um gato se aproximou. Magro. Sujo. Deitou ao lado dela, como se dissesse: eu também fui abandonado. Ela o abraçou. E dormiu. Na manhã seguinte, o escândalo da família não já tinha se espalhado. A filha estéril foi expulsa. Vergonha. Escândalo. As más línguas nunca se cansam. Mas o que ninguém sabia era que, do outro lado da cidade, alguém muito mais poderoso estava prestes a escutar esse rumor. E tudo mudaria. A residência real era silenciosa. Muito silenciosa. Malik, de 37 anos, era um homem que impunha respeito até no silêncio. Soberano de seu território, pai de 3 filhos pequenos, viúvo há 5 anos, ele não sorria desde o dia em que enterrara sua esposa. Amava seus filhos, mas não conseguia tocá-los sem lembrar do que havia perdido. O palácio, cheio de luxo, era um deserto de emoções. Naquela manhã, durante o desjejum, sua irmã trouxe a notícia. Ouvi falar de uma jovem chamada Layla No, expulsa por suspeita de infertilidade. Dormiu na rua ontem à noite, sozinha. Uma vergonha para os pais. Malik não respondeu. Mas o nome ficou ecoando em sua mente. Layla. No. Luz. Algo dentro dele estremeceu. Não era compaixão apenas. Era memória. Era como se ele tivesse acabado de ouvir a própria história de volta. Porque ele também havia sido abandonado, traído por sua própria família quando decidiu casar com uma mulher inadequada. Agora, aquela jovem desconhecida era o espelho da sua dor. Horas depois, Malik saiu sem escolta. Foi ao centro da cidade, vestido como um homem comum.
Queria ver com os próprios olhos. E então a viu. De longe. Sentada em um canto, brincando com o mesmo gato da noite anterior. Seu rosto estava sujo, mas havia ali uma luz silenciosa. Algo raro. Algo puro. Ela olhou para ele por um instante. Seus olhos se encontraram. E ele viu dor. Mas também fé. Uma fé teimosa, bonita, intacta. Ele se aproximou. Você está com fome? Perguntou. Layla hesitou. Depois assentiu. Com dignidade, sem se humilhar. Ele gostou disso. Meu nome é Malik. E você? Layla. Layla não. Ele parou. Respirou fundo. Você quer um lugar seguro para dormir hoje? Por quê? Ela perguntou, desconfiada. Porque eu também já dormi ao lado do abandono. E sei que ele não aquece ninguém. Layla entrou no carro com receio. Mas algo dizia que aquele homem não era um estranho qualquer. Seu olhar era pesado, mas honesto. Seu jeito era seco, mas gentil. Durante o trajeto, ninguém falou. O silêncio dizia tudo. Dois corações machucados, em rota de colisão com o destino. Ao chegar ao palácio, Layla parou, boquiaberta. Era como um castelo dourado emergindo das areias. Guardas se curvaram ao vê-lo. Ela o encarou, confusa. Você é Sultão Malik al-Rashid. Sim. Mas esta noite, apenas Malik. E então, antes que ela pudesse reagir, as portas se abriram. O palácio de Sultan Malik al-Rashid era feito de mármore branco com detalhes dourados que refletiam a luz do sol como um espelho das riquezas da terra. Mas apesar de toda a imponência, havia ali um ar frio, pesado. Como se os corredores, por mais dourados que fossem, estivessem cobertos por uma névoa de tristeza. E foi nesse cenário que Layla deu seu primeiro passo como hóspede inesperada. As empregadas olharam para ela com discrição, sussurrando entre si. Quem era aquela jovem de olhos grandes e túnica gasta que caminhava ao lado do sultão? Layla sentia todos os olhares, mas mantinha a cabeça erguida. O orgulho silencioso que habitava dentro dela ainda não havia morrido, mesmo depois de ser tratada como indesejada pela própria família. Malik conduziu-a por um corredor comprido, até uma sala ampla com uma grande janela que dava vista para um jardim interno. Este será seu quarto, disse ele, sem emoção na voz. A comida virá em breve. Você pode descansar. Ninguém vai incomodá-la. Ela olhou em volta. O chão era coberto por tapetes macios. Uma cama enorme repousava no centro do quarto, cercada por cortinas brancas esvoaçantes. Almofadas, perfumes, jarras de água de rosas. Parecia um quarto de princesa. Isso é demais para mim. Não. Ele a interrompeu. Depois do que você passou, não é nem o suficiente. Ela quis agradecer, mas as palavras travaram na garganta. Sua alma ainda estava fechada, como uma casa depois de um incêndio. E Malik, embora educado, era um mistério indecifrável. Por quanto tempo posso ficar? Ela arriscou perguntar. Pelo tempo que quiser, respondeu ele, já se afastando. Ou, pelo tempo que for necessário. Layla não sabia o que aquilo significava. Mas naquele momento, preferiu não pensar. Apenas se permitiu deitar naquela cama macia como uma nuvem, e chorar em silêncio. O dia seguinte amanheceu com os raios do sol filtrando-se pelas cortinas finas. Layla despertou confusa, sem saber por um instante onde estava. Depois se lembrou. O sultão.
O palácio. A generosidade que ainda lhe parecia um sonho. Havia roupas novas deixadas sobre a poltrona. Tecidos finos, cores suaves. Tudo cheirava a flor de laranjeira. Ela hesitou antes de tocar as peças, sentindo-se como uma impostora em meio àquela vida que não era dela. Vestiu-se devagar, tentando esconder a estranheza no espelho. E então, saiu. Caminhou pelos corredores do palácio sem rumo certo, como quem anda sobre um livro aberto, tentando entender cada página. Até que ouviu vozes. Risos. De crianças. Seguiu o som até chegar a um jardim encantado onde 3 meninos brincavam com espadas de madeira e corridas em volta de uma fonte. Tinham entre 4 e 9 anos. E ao vê-la, pararam de correr. Você é a nova princesa? Perguntou o menor, com os olhos brilhando de curiosidade. Não, querido. Eu, só estou de passagem, respondeu, com um sorriso tímido. O mais velho se aproximou. O papai nunca traz ninguém aqui. Você é diferente. Ela abaixou-se para ficar na altura dele. Seu pai é um homem muito bom. Ele era melhor antes, quando mamãe estava viva. Essas palavras cortaram o ar como lâminas. Layla não sabia o que dizer. Apenas tocou o braço do menino com delicadeza e disse: a dor não some. Mas às vezes, pessoas boas voltam a sorrir, mesmo depois de muito tempo. O menino assentiu com olhos maduros demais para a idade. E pela primeira vez desde que pisou naquele palácio, Layla sentiu que tinha algo a oferecer. As horas passaram. Malik observava tudo de longe. Ele viu quando Layla sentou com os meninos no jardim. Quando os ajudou a alimentar os peixes do lago. Quando contou uma história antiga, inventando com as mãos e vozes engraçadas. Viu quando eles sorriram. Algo que ele não via há meses. E então, ele sentiu algo estranho no peito. Uma pontada. Um calor esquecido. Um fio de ternura. Mas rapidamente afastou aquele sentimento. Malik tinha enterrado o amor com a esposa. Ou pelo menos, assim acreditava. À noite, convocou Layla à biblioteca. Ela entrou com passos suaves, como se pisasse dentro de uma catedral. Os livros forravam as paredes até o teto. Havia silêncio, e um aroma de madeira e incenso. Você parece ter um bom efeito sobre meus filhos, disse ele, sentado em uma poltrona de couro. São crianças incríveis. Só precisavam de alguém que as ouvisse, respondeu, com serenidade. E você sempre escutou o que ninguém dizia? Ele perguntou, erguendo os olhos em sua direção. Layla demorou para responder. Depois disse. Sempre. Porque ninguém nunca quis ouvir o que eu tinha a dizer. Silêncio. Os olhos de Malik se fixaram nos dela. Pela primeira vez, ele reparou na força escondida atrás daquela doçura. E percebeu que ali havia algo que nem todo o ouro do seu império podia comprar: alma. Gostaria de ficar mais tempo? Ele perguntou, mas não como quem oferece abrigo. Era um convite diferente. Mais profundo. Quase, um pedido. Layla sentiu o peso da pergunta, mas também a gentileza escondida por trás daquela máscara de poder. Eu não tenho mais para onde ir, respondeu, sem drama. Apenas a verdade crua. Malik assentiu. Então este palácio será seu porto seguro. Não como serva, mas como convidada de honra. Aquelas palavras tocaram fundo. Pela primeira vez desde a rejeição, alguém a olhava como um ser humano inteiro, e não como uma mulher quebrada. Nos dias que se seguiram, Layla passou a cuidar das crianças com ternura.
mas nunca ultrapassava a linha da servidão. Não exigia nada. Não pedia nada. Apenas oferecia sua presença, sua escuta e seu silêncio acolhedor. E Malik a observava. Não era paixão. Ainda não. Era fascínio. Desejo reprimido, contido, respeitoso. Havia noites em que ele se pegava imaginando o som da voz dela contando histórias. O perfume sutil que ela deixava ao passar. O modo como ela dobrava os lençóis com reverência. E odiava-se por isso. Porque sentia que estava traindo o luto. Traindo a memória da mulher que amara. E ainda assim, o coração não obedecia. Mas nem todos estavam satisfeitos com a presença de Layla. Zahara, a governanta-chefe do palácio, uma mulher rígida e fiel à memória da falecida sultana, via a chegada de Layla como uma ameaça. Essa jovem não pertence a este lugar, majestade, disse ela em um momento reservado. É inaceitável que uma mulher sem nome, sem linhagem, sem fertilidade confirmada, conviva com seus filhos e o Senhor sob o mesmo teto. Malik se irritou. Se ousar repetir tais palavras na frente dela, estará despedida. A honra não está no ventre, Zahara, mas no coração. Mas Layla ouviu o sussurro. E aquilo perfurou algo dentro dela. A ferida da infertilidade. Aquela dúvida que pesava sobre seu corpo. Ela não sabia se um dia poderia dar à luz. Mas o que mais a doía era o olhar dos outros, como se isso a fizesse menos mulher. Naquela noite, chorou sozinha. Mas algo dentro dela crescia. Não era rancor. Era força. Ela sabia que, para permanecer ali, teria que provar seu valor com mais que bondade. Precisaria de coragem. E essa coragem nasceria de um lugar onde o amor começa a florescer, mesmo sem permissão. A noite caiu sobre o deserto como um véu de veludo escuro cravejado de estrelas. O palácio, iluminado por lanternas douradas, parecia flutuar sob a imensidão do céu. As crianças já dormiam, a música dos ventos sussurrava entre os arcos, e um silêncio quase sagrado dominava os corredores. Layla caminhava devagar pelo jardim interno, vestida com uma túnica azul clara que flutuava com a brisa. Seus pés descalços tocavam a pedra fria, e seu coração pesava com o que ouvirá da governanta. Por mais que Malik houvesse a defendido, ela sabia que sua permanência ali incomodava. Ela não pertencia àquele mundo. Mas, de algum modo, o destino parecia sussurrar que ali era onde ela deveria estar. De súbito, uma voz rompeu o silêncio. Você anda como quem carrega o mundo nos ombros. Layla virou-se rapidamente. Malik estava atrás dela, com as mãos cruzadas nas costas, vestindo uma túnica preta, os cabelos soltos, o olhar levemente sombrio. Perdão, majestade, eu não queria incomodar. E não incomoda. Ele se aproximou, lentamente. Este palácio já teve silêncio demais. Presenças silenciosas, como a sua, são bem-vindas. Ela tentou sorrir, mas seus olhos denunciaram a inquietação. Eu ouvi o que a senhora Zahara disse. Não era minha intenção causar divisão neste lugar. Malik parou a poucos passos dela. Seus olhos pousaram nela com intensidade, mas também com uma gentileza quase invisível. Você não causou nada. As pessoas têm medo do que não entendem. E muitas vezes, projetam suas dores nos outros para não enfrentarem as próprias. Ainda assim, eu sou um estorvo para alguns. E um bálsamo para outros. Ela o encarou, surpresa com a resposta. Malik desviou o olhar para o céu por um instante, e então falou, com a voz mais baixa. Eu não te trouxe aqui por pena. Nem por impulso. Trouxe porque vi algo em você que não vejo há muito tempo,
pureza. Força sem arrogância. Dignidade no meio da dor. E não sei explicar porquê, mas ao olhar nos seus olhos, algo em mim se acalmou. Layla sentiu a garganta apertar. Aquele homem, que todos temiam, era muito mais do que uma autoridade. Havia dor ali. Dor silenciada. Dor escondida sob camadas de poder. O Senhor perdeu alguém que amava muito, ela sussurrou, com delicadeza. Malik assentiu. Seu rosto ficou mais rígido. Como se aquele assunto fosse um território proibido. Ela era minha vida. A única mulher que me conheceu de verdade. Morreu no parto do nosso terceiro filho, e levou uma parte de mim junto. Desde então, não me permiti mais sentir. Nem por um segundo. Mas sente, Layla disse, sem medo. Malik ergueu os olhos para ela. Havia algo ali. Algo que queimava devagar. Desde que você chegou, meus filhos voltaram a sorrir. E eu, voltei a escutar minha própria respiração. Ele se aproximou mais. Estavam agora a menos de 1 metro um do outro. Layla podia sentir o perfume dele. Madeira quente, âmbar e deserto. Você desperta algo em mim que não sei nomear. Não é paixão. Não ainda. É inquietação. Um fogo preso. Uma memória viva do que é estar vivo. Layla baixou os olhos, tocada e assustada com a confissão. E eu, majestade, também sinto coisas que não compreendo. Nunca fui tocada por nenhum homem. Nunca beijei. Nunca fui sequer olhada como mulher. Sempre fui o corpo que não podia gerar. A filha rejeitada. A mulher sem função. Malik respirou fundo. Sua mão quase se ergueu para tocar o rosto dela, mas parou no ar. Desejo reprimido. Respeito que pesa. Medo de ultrapassar o sagrado. Você é muito mais do que um ventre, Layla, ele disse, firme. E se algum dia alguém te amar, que seja por tudo o que você é. Pela alma que carrega. Pela luz que brota até quando chora. As palavras o traíram. Ele tinha ido longe demais. Mas já era tarde. Layla sentiu as lágrimas escorrerem. Não de dor. Mas de um alívio que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, alguém havia. Eu tenho medo, Malik. De mim. De mim mesma. De descobrir que posso amar alguém que não está pronto para me amar de volta. Que ainda carrega um túmulo no peito. E que talvez, nunca queira abrir espaço para outra mulher. O silêncio caiu como uma ponte quebrada entre os dois. Ele deu um passo para trás. Não peça para eu ser mais do que posso agora. Mas também, não me tire a chance de tentar, devagar. Layla sentiu, e com um gesto simples, virou-se e foi embora. Malik ficou ali, sob o céu estrelado, com o coração batendo mais rápido do que desejava admitir. Ele não sabia se era capaz de amar outra vez. Mas algo era certo, aquela mulher estava cavando espaço onde ele acreditava não haver mais chão. Nos dias que seguiram, o palácio mudou de atmosfera. Malik começou a passar mais tempo em casa. Observava os filhos com mais atenção. Jantava com eles. Às vezes, ouvia Layla cantar baixinho nos corredores para acalmar o menor, que sofria de terrores noturnos. Era uma canção antiga, de ninar, que ela aprendeu com a avó. Ele ficava parado na porta, em silêncio, apenas ouvindo. E quando ela terminava, seus olhos se enchiam de lágrimas, sem que ela percebesse. Era como se sua esposa falecida o tivesse enviado aquela voz, aquele afago, para ensiná-lo que a vida ainda não havia terminado.
Mas as paredes do palácio também carregavam olhos e línguas venenosas. Zahara e 2 ministros próximos começaram a conspirar. O povo não entenderia se soubesse que o sultão está se envolvendo com uma mulher sem linhagem. Ele está vulnerável. Há anos não se aproxima de ninguém. Essa menina apareceu e conquistou tudo. Isso é perigoso. Se ela engravidasse, ainda que milagrosamente, o caos se instalaria. Zahara decidiu agir. Ela conhecia um médico influente e cruel, disposto a forjar documentos por influência. O plano era simples: provar, de forma oficial, que Layla era definitivamente estéril. Assim, ela perderia o respeito da corte. E Malik se afastaria. Naquela noite, Layla foi chamada aos aposentos reais para uma conversa com Malik. Ele estava diferente. O olhar mais escuro. A postura mais rígida. Chegou até mim um novo laudo médico, disse ele, com a voz tensa. Diz que sua condição é irreversível. Que não há possibilidade alguma de gerar filhos. Layla empalideceu. Mas, isso não é verdade. Eu nunca fiz nenhum novo exame. Nem fui a lugar algum. Então alguém está mentindo. Ela se aproximou, com o coração batendo como um tambor. Malik, você está me julgando por um pedaço de papel? Está me afastando por algo que não está sob meu controle? Eu não sei o que pensar. Ele exclamou, erguendo a voz pela primeira vez. Pense com o coração, então. Ela rebateu, com lágrimas nos olhos. Ou será que ele também foi enterrado com ela? Silêncio. Forte. Doloroso. Inquebrável. Ela deu um passo para trás, os olhos em brasa. Se me quiser longe, basta dizer. Mas saiba, eu nunca quis seus filhos. Nem seu título. Só queria ser olhada como ser humano. Virou-se e saiu. Malik não a impediu. Mas quando ela desapareceu por entre os arcos do corredor, algo dentro dele implodiu. O sultão, que não chorava, sentou-se na poltrona e desabou. Na manhã seguinte, o sol nasceu em silêncio. Mas o palácio não. Desde muito cedo, os criados cochichavam, as crianças se recusavam a comer e Malik trancou-se em seu gabinete, cancelando todas as reuniões com os conselheiros. Layla não apareceu no refeitório. Nem nos jardins. Nem na ala das crianças. E para muitos, isso significava apenas uma coisa: ela tinha ido embora. Zahara sorriu discretamente, satisfeita com o que acreditava ser uma vitória. Mas o palácio parecia um corpo sem alma. Os corredores antes perfumados com flores frescas exalavam um vazio sutil. Os risos das crianças sumiram. Os sorrisos dos criados murcharam. A ausência de Layla era um eco contínuo. No quarto das crianças, o menor, Zai, de apenas 4 anos, chorava abraçado ao travesseiro. Ela prometeu que ia me contar mais histórias do deserto. Ela nunca promete e não cumpre, disse o irmão do meio. Algo aconteceu. O mais velho, Idris, levantou-se e, determinado, saiu em direção à ala norte do palácio, a ala esquecida. Onde os hóspedes temporários eram abrigados. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Empurrou devagar. E lá estava ela, sentada na beira da cama, com os olhos perdidos na janela. Layla. Ela virou-se, forçando um sorriso. Você está doente? Perguntou o garoto. Um pouco, por dentro. Mas vai passar. Meu pai brigou com você? Layla hesitou. Depois assentiu com os olhos. Então vem brincar com a gente.
porque quando estou triste, brincar me ajuda a lembrar que ainda há coisas boas. Layla sorriu de verdade. Eu vou. A cena de Layla sentada no chão, cercada pelas 3 crianças, reapareceu horas depois nos corredores. Dessa vez, acompanhada por uma canção suave que ela cantava enquanto ensinava o pequeno Zay a amarrar os próprios sapatos. Os criados paravam para assistir, encantados. Havia algo hipnótico naquela simplicidade. Mais tarde, ela foi vista na cozinha, ajudando a preparar o pão. Depois, na biblioteca, organizando livros infantis. E antes do fim do dia, no estábulo, ajudando a escovar os cavalos com os meninos. A presença dela não era grandiosa. Era delicadamente revolucionária. Ela não dominava os espaços. Ela os curava. Malik observava tudo de longe. Não teve coragem de procurá-la depois do que dissera. Mas à medida que os dias passavam, a ausência dela em seus aposentos e a presença silenciosa nos demais ambientes provocava nele uma angústia crescente. As noites tornaram-se insuportáveis. Deitava-se e ficava encarando o teto, lembrando-se das palavras que ela dissera com lágrimas nos olhos. Só queria ser olhada como ser humano. Aquelas palavras eram agulhas. Ele tentou afogar os pensamentos nas reuniões, nos compromissos políticos, nos papéis acumulados. Mas tudo soava oco. Nada importava tanto quanto aquela sensação que crescia como uma raiz. Ele a queria de volta. Mas não como hóspede. Nem como cuidadora. Como mulher. Mas o medo ainda o paralisava. No 7º dia após a discussão, Malik decidiu descer ao jardim principal, onde ela costumava caminhar à noite. Estava escuro. Apenas a lua iluminava o caminho. E então, ali, entre os jasmins em flor, ele a viu. Sentada, com os cabelos soltos, vestida de branco, como uma visão. Layla. Ela ergueu os olhos devagar. Não disse nada. Preciso falar com você. Estou ouvindo, respondeu, com a voz baixa. Malik se aproximou. O coração acelerado. O olhar aflito. Fui um tolo. Eu sei, ela disse, sem arrogância. Ele sorriu pela primeira vez em muitos dias. Sentou-se ao lado dela. Ambos em silêncio por um tempo. O vento fazia as folhas dançarem. Sabe o que eu descobri nesses dias em que me afastei de você? Ele perguntou. Ela olhou de soslaio, curiosa. Que nunca tive tanto medo em toda a minha vida. Medo de quê? De perder alguém que ainda não é meu. Layla desviou o olhar. Seu coração começou a bater forte, como se tivesse acordado de um longo sono. E eu, tive medo de me entregar a alguém que não sabe o que fazer com meu coração. Malik estendeu a mão. Mas não tocou. Apenas ofereceu. Me ensina. Ensinar o quê? Ensinar como se ama devagar. Como se perdoa. Como se recomeça. Ela fechou os olhos por um instante. Você realmente quer isso? Mais do que qualquer coisa que o ouro ou o poder pode comprar. Porque isso, ele colocou a mão sobre o próprio peito, é o que me faltava. E você trouxe de volta sem pedir nada. Layla não respondeu. Mas seus olhos estavam úmidos. E pela primeira vez, ela encostou a mão na dele. Um toque leve. Sagrado. Como o início de um novo mundo. No dia seguinte, todo o palácio parecia respirar diferente. Os criados perceberam o clima. Os ministros ficaram em alerta. Zahara cerrou os dentes. Layla não era mais apenas uma hóspede. Era uma presença forte. Incontornável.
O sultão a convidou para jantar com os filhos na sala de refeições da família, algo que não acontecia desde a morte da esposa. Ela aceitou, hesitante. Mas ao chegar, foi recebida com flores no prato e sorrisos sinceros. Você parece uma rainha, disse o pequeno Zai. Malik sorriu. Ela é. Ainda que não use coroa. Mas do lado de fora do palácio, a intriga crescia. Zahara não aceitava ser colocada de lado. Ela procurou o ministro do Conselho Interno e revelou seu plano. Se o sultão anunciar essa mulher como companheira, sem confirmar sua fertilidade, os clãs rivais vão usar isso contra ele. E se ela estiver grávida de verdade? Impossível. Eu garanti isso. E se não for? O ministro perguntou. Então vamos destruir o que ela construiu. Começando com uma carta anônima aos conselheiros da capital. Acusando-a de forjar sua identidade. Isso é perigoso, Zahara. E o amor dele por ela não é? Naquela noite, Layla voltou ao jardim, esperando encontrá-lo. Mas Malik estava na sala de oração. E ela respeitou o espaço dele. Sentou-se sozinha, olhando para o céu, pensando em tudo o que havia mudado. Ela ainda sentia medo. Ainda não sabia se poderia gerar filhos. Mas algo dentro dela dizia que a verdadeira transformação já havia começado. Ela não era mais a menina rejeitada. Era a mulher que, com sua pureza, estava conquistando o império mais impenetrável de todos. O coração de um homem que havia esquecido como amar. E isso, ninguém poderia tirar dela. O que antes era apenas um sussurro nos corredores do palácio tornou-se um rugido abafado fora dos muros dourados. A notícia da aproximação entre a jovem desconhecida e o sultão Malik al-Rashid espalhou-se como fogo nas dunas. No mercado central, falavam em voz baixa. Dizem que ela está encantando o sultão com feitiços antigos. Que ela é estéril, mas pretende subir ao trono mesmo assim. Que ele a trata como esposa, mesmo sem linhagem ou nome. A elite tradicionalista via na presença de Layla uma ameaça à ordem. Os jornais de oposição, financiados por inimigos políticos, começaram a publicar notas anônimas. Sultão al-Rashid abandonou os conselhos para se trancar com uma mulher de origem desconhecida. Fontes internas afirmam que a moça é estéril e já foi renegada pela própria família. Que tipo de legado o sultão pretende deixar aos seus filhos? No palácio, Malik manteve-se em silêncio diante da tormenta. Mas por dentro, o vulcão rugia. Ele havia amado em silêncio. Ele havia tocado Layla com o olhar. Ele havia se aproximado com a alma, e agora, o mundo exigia explicações. Layla soube das manchetes por uma criada aflita que escondeu um dos jornais sob o manto. Ao ver sua foto desenhada em carvão, os traços duros e os olhos representados como manipuladores, um nó se formou em sua garganta. Estão me pintando como uma ameaça, como uma intrusa. Eles têm medo do que você representa, disse a criada. A senhora chegou aqui e tudo mudou. Layla saiu em silêncio, foi até o Jardim dos Lírios, onde costumava sentar-se com os meninos. Mas naquele dia, não havia crianças. O palácio parecia suspenso em incerteza. Malik finalmente a chamou. Na biblioteca. Ela entrou devagar, os olhos baixos. Ele estava de pé, junto à janela, segurando o jornal amassado. Já viu isso? Sim. Isso não pode continuar. Eles vão te destruir com palavras que nunca dissemos. Vão forçar a corte a exigir uma posição oficial. Vão te ferir, e não sei se posso impedir. Layla ergueu os olhos para ele. E vai me afastar por isso? Não, respondeu, com a voz embargada.
Mas preciso que esteja preparada. Vão querer saber tudo sobre você. Onde nasceu? Quem são seus pais? Seu estado de saúde? Seu útero? Sua história? Ela se aproximou um passo. E o Senhor? Vai dizer quem é? Vai dizer que ainda tem medo de amar? Que se esconde atrás de paredes para não sentir? Malik a encarou. Eu não estou mais escondido, Layla. Estou aqui. Mas preciso protegê-la. Então me proteja, ficando ao meu lado. Não me esconda. Não me oculte como um erro a ser corrigido. Eu não quero o trono. Quero respeito. Quero dignidade. Quero que me veja, como mulher. O ar pesou. Os olhos dele brilharam. O desejo contido crescia. Como uma onda silenciosa prestes a romper. Você não imagina o quanto eu te vejo, Layla. Então me escolha. As palavras foram uma lâmina. Me escolha agora. Ou me perca para sempre. Naquela noite, Malik reuniu os conselheiros. Era um círculo fechado, tradicional, composto por anciãos que carregavam orgulho como espada. Há rumores sobre minha aproximação com Layla Noh, começou o sultão. Deixo claro, ela é hóspede deste palácio por minha escolha. E se alguém se opuser à presença dela, estará se opondo à minha autoridade. Majestade, disse um dos mais velhos, ela não possui linhagem. Nem título. E há boatos sobre sua condição. Infertilidade? O conselheiro assentiu. Malik se levantou com firmeza. Desde quando o valor de uma mulher é medido pela capacidade de gerar herdeiros? E se eu dissesse que a minha falecida esposa me deu 3 filhos, mas não me deu paz? E se eu dissesse que Layla, mesmo sem gerar nenhum sangue, devolveu à minha casa a alegria que nenhum título pode comprar? Silêncio. Mas os olhos dos conselheiros estavam pesados. A tradição não mudava com discursos. Queremos exames, disse outro. Oficiados pelo médico da corte. Para o bem da nação. Layla foi convocada na manhã seguinte. Não lhe deram escolha. Apenas disseram: o médico do palácio vai examiná-la. Não se preocupe. É apenas protocolo. Mas ela sabia. Era humilhação disfarçada. Era desconfiança embrulhada em verniz. O médico era frio. Escrevia tudo sem olhar para ela. Nome completo? Layla Noh. Ciclo regular? Sim. Já teve relações? Ela corou, com os olhos no chão. Não. Algum diagnóstico de infertilidade registrado? Ela hesitou. Um médico antigo, de onde venho, disse que havia possibilidade, mas nunca tive certeza. Não houve exames completos. Meus pais me expulsaram antes disso. O homem apenas anotou. Faremos uma ultrassonografia. Depois, exames hormonais. Em breve terá os resultados. Layla saiu da sala com as pernas trêmulas. Sentia-se pequena. Envergonhada. Suja. Como se a tivessem despido diante de toda a nação. Malik a esperava no corredor. Ela ouviu e congelou. Me desculpe, ele disse. Eu não queria isso. Mas permitiu. Foi a única maneira de manter você aqui. Se eu tivesse recusado, teriam exigido sua saída. Então preferiu me expor a me perder. Não. Ele segurou seu braço, firme. Eu preferi lutar por você. Mesmo que com as armas erradas. Ela se soltou devagar.
Não é com exames que se prova o valor de uma mulher. Eu sei. Ela o olhou com olhos firmes. Então olhe para mim. E diga se ainda me quer aqui. Malik sentiu o sangue ferver. Quis puxá-la para si. Quis abraçá-la até o mundo desaparecer. Eu não te quero aqui. Layla estremeceu. Eu te quero em tudo. No meu palácio. No meu sangue. No meu silêncio. No meu nome. E então, ele a beijou. Com respeito. Com fome. Com reverência. Ela chorou no beijo. Não por tristeza. Mas porque ali, pela primeira vez, o amor não pediu licença. Apenas, entrou. Mas enquanto o coração dele se abria, uma nova tempestade se formava. Zahara recebeu um envelope com os exames falsificados do médico aliado. No documento, lia-se: infertilidade confirmada. Presença de má formação irreversível. Inviável para reprodução. Era a peça final do plano. Zahara levou o laudo até o chefe do conselho. Está aqui a prova. Ela não pode gerar herdeiros. O povo jamais aceitará. O homem assentiu. O sultão precisará escolher entre ela e o trono. Naquela mesma noite, Malik recebeu o envelope. Ao ler, seus olhos endureceram. Layla dormia em seus aposentos, exausta. Ele não conseguiu despertá-la. Apenas saiu, com o laudo na mão, o peito ardendo em fogo. Ele sabia. A guerra havia começado. E agora, ele teria que decidir. Obedecer o mundo, ou obedecer o coração. A noite estava silenciosa no palácio. Silenciosa de um jeito estranho, como se o tempo tivesse parado para ouvir o que estava prestes a acontecer. Layla acordou no meio da madrugada com a sensação de ausência. O vento movia as cortinas, e o vazio no outro lado do quarto gritava mais alto que qualquer trovão. Malik não estava lá. Ela levantou-se devagar, sentindo o coração inquieto, como se soubesse, instintivamente, que algo estava prestes a mudar. Colocou um manto sobre os ombros e atravessou os corredores em silêncio, ouvindo o eco dos próprios passos e do pressentimento que se formava como um nó na garganta. Do outro lado do palácio, Malik permanecia em pé diante da mesa do conselho. A luz da lamparina tremia, lançando sombras sobre os rostos sérios dos homens mais influentes do reino. O laudo estava sobre a mesa, aberto como uma ferida. Esta mulher não pode dar continuidade à linhagem, disse o conselheiro-chefe, com a voz grave. Se o Senhor continuar a protegê-la, abrirá espaço para uma crise de sucessão. Meus filhos já existem, retrucou Malik, firme. A linhagem está assegurada. E se um dia for necessário gerar outro herdeiro? O Senhor quer colocar o futuro da nação nas mãos de uma mulher sem função materna? Malik cerrou os punhos. Quis gritar, socar a mesa, destruir todos aqueles argumentos forjados com sangue frio. Mas ele sabia, não era apenas a honra de Layla que estava em jogo. Era o legado dele. A estabilidade do povo. A paz do reino. Dê-me uma noite, disse por fim, com os olhos baixos. Apenas uma noite para pensar. Layla não o encontrou em nenhum lugar do palácio. Perguntou aos guardas, aos criados, à governanta, todos abaixavam os olhos, como se já soubessem o que ela temia. Voltou para o quarto. E lá, encontrou algo sobre a cama. Uma carta. Dobrou os dedos com hesitação. O papel tremia entre suas mãos. Reconheceu a caligrafia de Malik antes mesmo de abrir. Layla. O mundo me colocou contra a parede. Não por você. Mas por aquilo que representamos juntos.
Você trouxe luz ao meu palácio, à minha alma, aos meus filhos. Mas estou cercado por homens que só veem poder, sangue e herança. Eles querem que eu escolha. Eles querem que eu te sacrifique para manter o que construí. Me perdoe se eu for fraco. Mas preciso que saiba. Você é o amor mais puro que já conheci. E por isso, talvez, precise deixá-la ir. Malik. Layla caiu de joelhos. As lágrimas vieram como maré cheia. Mas não foram gritos de desespero. Foram gemidos silenciosos de alguém que, mais uma vez, era colocada no altar do sacrifício. Pela dor dos outros. Ela não rasgou a carta. Não a amaldiçoou. Apenas aguardou. Como se fosse uma rosa cheia de espinhos, ainda assim bela. Na manhã seguinte, Layla fez o que ninguém esperava. Vestiu-se com a túnica que usará no primeiro dia. Sem joias. Sem véus. Sem perfume. Atravessou o palácio com a cabeça erguida. Ao passar pelo corredor principal, todos os criados pararam para observá-la. Alguns se curvaram. Outros choraram. Chegou até o salão do trono. Malik estava sentado, cercado pelos conselheiros. Ela não pediu permissão. Apenas entrou. Preciso falar com o sultão, disse, com voz clara. Todos olharam para Malik, esperando uma reação. Ele assentiu. Layla parou diante dele. Seu olhar era firme. Havia fogo, mas também paz. Sei que todos aqui querem que eu desapareça, começou. Sei que, para muitos, sou apenas um nome sem valor, uma mulher sem ventre, uma ameaça. Mas se vou embora, não irei em silêncio. Os conselheiros se remexeram nas cadeiras. Eu fui rejeitada pelos meus pais por algo que nem mesmo sei se é verdade. Nunca tive diagnóstico completo. Nunca fui examinada com respeito. Só recebi rótulos. Mas ainda assim, cheguei aqui. E neste palácio, dei tudo o que podia. Dei amor aos filhos do sultão. Dei paz aos corredores. Devolvi o sorriso a um homem que havia esquecido como viver. Malik abaixou os olhos. E mesmo assim, serei descartada como se fosse uma ameaça. Ela olhou para ele com firmeza. Se sua decisão é me deixar, eu irei. Mas não com vergonha. Irei com a cabeça erguida, porque eu amei. E amar é sempre nobre. Um silêncio pesado tomou o salão. Layla virou-se, caminhando em direção à porta. Foi nesse instante que Malik se levantou com um movimento brusco. Espera. Ela parou, sem olhar para trás. Você não vai a lugar nenhum. Todos os olhos se voltaram para ele. Essa carta, disse ele, com a voz embargada, eu escrevi com medo. Medo de perder tudo o que construí. Mas percebi que, se você for embora, eu não terei mais nada. Malik desceu os degraus e caminhou até ela. Eu não ligo para os exames. Eu não ligo para o que dizem. Eu não ligo para a linhagem. Eu ligo para você. Malik. Casa comigo, Layla. Não como obrigação. Mas como minha escolha. Como meu coração. Como minha redenção. Ela o olhou nos olhos, em silêncio. Os conselheiros começaram a se levantar, protestando. Majestade, isso é contra o protocolo. O povo jamais aceitará. Os clãs vão se rebelar. Malik ergueu a mão. Se o povo quer guerra por causa de amor, que guerreie. Mas eu não serei mais escravo das tradições que mataram minha primeira esposa em silêncio. Eu escolho o amor. Layla sentiu as lágrimas rolarem.
Eu não sei se poderei lhe dar um filho. Malik pegou sua mão. Você já me deu tudo. E então, ali, diante de todos, ele ajoelhou-se. Se você aceitar, eu prometo que cada sala deste palácio ouvirá o som do nosso amor. Layla caiu de joelhos junto a ele. Sim. O salão inteiro silenciou. Foi como se o tempo tivesse parado. Naquele momento, a jovem que fora expulsa por não gerar deu à luz uma nova era. Horas depois, o palácio inteiro se agitou com os preparativos. Nem todos celebravam. Muitos ainda resistiam. Mas algo inegável acontecia. O povo começava a admirar a coragem de uma mulher que enfrentará o império com um olhar puro. Naquela noite, sozinha em seus aposentos, Layla recebeu um envelope. Era o verdadeiro resultado de seus exames, entregue secretamente por uma criada leal. Ela abriu com as mãos trêmulas. Útero saudável. Órgãos reprodutivos em perfeitas condições. Infertilidade não confirmada. Diagnóstico anterior, equivocado e inconclusivo. Layla caiu sentada na cama, em choque. A verdade sempre estivera ali. Foram os outros que quiseram calá-la. Ela fechou os olhos e sussurrou. Obrigada, Deus. Mas algo dentro dela dizia. Mesmo que o resultado fosse diferente, ainda assim, ela teria vencido. Porque o verdadeiro milagre não era gerar uma criança. Era ter gerado um novo coração no homem mais temido do deserto. O casamento foi simples. Nada de coroas ou ostentação. Nada de procissões ou danças exageradas. Malik queria algo íntimo. Real. Os 3 filhos estavam ao lado de Layla quando ela caminhou pelo jardim interno em direção ao altar improvisado, uma plataforma de mármore branco, coberta por flores colhidas pelas próprias crianças. O povo do palácio, dividido entre curiosidade e reverência, observava em silêncio. Mas Layla só via uma coisa, os olhos de Malik. Firmes. Seguros. Dedicados. Quando ele pegou sua mão diante do ancião que conduzia a cerimônia, uma brisa suave soprou entre as folhas das palmeiras, como um sussurro do deserto abençoando aquela união. Diante do céu e da terra, eu escolho você, Layla Noor, disse ele com a voz rouca. Não por obrigação, não por aparência, mas por amor. E prometo ser abrigo quando o mundo te virar as costas. E eu, respondeu ela, com a voz embargada, prometo ser luz quando a escuridão quiser te engolir. Que este amor não seja apenas humano, disse o ancião, mas que tenha força de um milagre. Quando os lábios deles se tocaram, pela primeira vez como marido e mulher, os filhos de Malik bateram palmas espontaneamente. Zai gritou. Agora ela é nossa de verdade. E o palácio inteiro sorriu. Os dias que seguiram a cerimônia foram surpreendentemente calmos. Os jornais recuaram. O povo, que no início se dividira, começou a se render. A história de uma mulher expulsa por ser considerada infértil, e agora aceita como esposa de um sultão poderoso, tocava a imaginação de todos. Layla não buscou o trono. Não se interessava pelas formalidades. Ela continuou a mesma, ajudava os criados, lia para as crianças, cuidava do jardim, e sempre que podia, passava tempo com Malik no terraço ao pôr do sol. Ali, sozinhos, conversavam sobre os sonhos que nunca haviam tido coragem de confessar. Sabe o que eu mais desejo? Ela disse uma tarde, com os pés descalços sobre a pedra quente. Diga. Que, mesmo se o mundo nos tirar tudo, que ainda possamos acordar com paz no coração. Malik a olhou de lado. Você é o maior ganho que já tive. O que vier depois disso, é lucro. As noites entre eles tornaram-se sagradas.
Não havia pressa. Malik, acostumado ao poder, aprendeu com Layla o valor da entrega lenta. O toque respeitoso. O silêncio compartilhado. O calor que nasce não do corpo, mas da confiança. Ela, por sua vez, começou a descobrir o que era ser desejada. Não como objeto, mas como alma. Cada beijo era um convite. Cada abraço, uma confissão. E quando finalmente se uniram como homem e mulher, não houve medo. Houve lágrimas. Risos abafados. E um sussurro dela, quase infantil. Obrigada por me esperar. O tempo passou. E com ele, a paz parecia ter finalmente se instalado no palácio. Até que, certo dia, Layla acordou com náuseas. Deve ter sido algo que comi, disse, tentando disfarçar. Mas os enjoos persistiram. A tontura também. E o sono excessivo. As criadas começaram a notar. Zahara, que ainda mantinha certa distância, a observava com olhos apertados. A senhora está pálida, disse uma delas. Deveria ver o médico. Layla hesitou. Mas decidiu ir sozinha. Chegou à ala médica sem alarde, apenas com um manto leve. O médico a examinou com delicadeza. Vamos fazer alguns exames de sangue. Está bem, disse ela, tentando controlar a ansiedade. Voltou ao quarto e não contou nada a Malik. Não queria criar esperanças. 2 dias depois, foi chamada novamente. Sentou-se diante do médico, que trazia um envelope em mãos. Senhora Layla, os resultados são claros. Ela segurou a respiração. A senhora está grávida. 8 semanas. Layla congelou. O mundo parou. E então, ela sorriu. Um sorriso tão grande que não cabia em seu rosto. Grávida? Sim. O exame é preciso. Ela saiu correndo do consultório, descalça, com o manto esvoaçando. Chorava, ria, tropeçava nas próprias pernas. Ao entrar no salão, viu Malik conversando com os filhos. Ele virou-se, assustado com o jeito dela. O que aconteceu? Ela correu até ele, ofegante, e parou bem à sua frente. Eu estou. Mas as palavras travaram. Então, colocou a mão sobre o próprio ventre. Um milagre, Malik. O quê? Estou esperando um filho. Malik cambaleou para trás como se tivesse levado um golpe no peito. Seus olhos se encheram d'água. Está brincando comigo? Nunca. Ele a abraçou com tanta força que parecia tentar fundi-la ao próprio corpo. Você me deu um filho. Não. Ela sorriu. Eu te dei um futuro. E você me deu algo ainda maior, um lugar onde eu finalmente pertenço. As notícias se espalharam como o vento entre as dunas. A mulher que fora chamada de Árida agora gerava o futuro do trono. O povo, antes dividido, agora celebrava. Jornais que a criticaram fizeram matérias emocionadas. O país inteiro se comoveu. Zahara, ao receber a notícia, ficou em silêncio. Por dias, evitou Layla. Até que, finalmente, bateu à sua porta. Layla abriu. As duas se encararam. Vim pedir perdão. Layla segurou sua mão. O perdão não é só para você. É para mim também. Eu também tive medo de mim mesma. Zahara chorou ali mesmo, ajoelhada. A mulher que jurara afastá-la, agora dobrada diante dela. O ciclo se encerrava. Com amor. O dia do nascimento chegou.
uma tarde dourada, com os céus limpos e o deserto em silêncio. Malik não saiu da porta da sala por um segundo. Suava, orava, tremia. E então, ouviu o choro. O primeiro som de vida nova. A parteira saiu com os olhos marejados. Um menino. Forte. Saudável. Perfeito. Layla estava pálida, mas sorria. Malik entrou. Viu o filho em seus braços e caiu de joelhos ao lado da cama. Você me curou, sussurrou. Me deu tudo o que um homem jamais ousaria pedir. Não fui eu. Ela acariciou os cabelos dele. Foi o amor. Foi a fé. Ele pegou o bebê nos braços. Qual nome darei a ele? Perguntou. Layla respondeu com a voz fraca, mas firme. No Malik. No. Luz. Sim. Que ele nunca esqueça que veio de onde ninguém acreditava ser possível. Malik o ergueu com reverência. Que o mundo veja, as maiores promessas nascem do impossível. Os anos passaram. No cresceu entre os irmãos, forte e doce. Layla tornou-se amada por todo o povo. Malik, antes temido, passou a ser lembrado como o sultão que ousou amar contra tudo e todos. Mas, entre eles, a história nunca foi sobre tronos. Nunca foi sobre fertilidade. Foi sobre redenção. Sobre olhar alguém com olhos limpos. Sobre desafiar o destino. Sobre acreditar que, mesmo após a rejeição, a vida ainda pode começar. E começou. Ali. Sob o teto de um palácio silencioso que, um dia, foi deserto. Agora, repleto de amor. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.